Olá, alunos do sétimo ano. Vamos dar início à nossa aula deste dia 7/12. A gente vai começar com o estudo do capítulo 8, Paisagens em Sons e Imagens. Nós vamos ver o tema, né? As paisagens sonhadas e concretas do cinema, certo? Então, neste conteúdo aqui, nós vamos conhecer artistas que utilizaram a linguagem audiovisual e principalmente modalidades artística do cinema para explorar novas relações com as paisagens, tanto em reais em quanto as criadas pelo imaginário. Essa linguagem audiovisual é aquela que integra elementos sonoros e imagens em movimento, né? Um terceiro elemento é a linguagem verbal. É comum hoje nas obras audiovisuais e se manifesta como, por exemplo, nas falas dos filmes, né? Então, no cinema, para criar ou representar paisagens, contar histórias, são tão importante quanto a sequência de imagem das suas cores, né? São também todos os sons que compõem cada cena. Então, na produção de um filme, sons, ele se divide pelas mesmas três categorias diferentes que interagem entre si e podem ser denominadas ruídos, diálogos e músicas. Nos filmes, o silêncio também é um recurso usado para estimular sensações e reflexões, né? Então, alunos, a gente vê aqui que os músicos, né, nos filmes, como por exemplo no filme Sonhos, que a gente vai ver aqui na página 135, entre outros aspectos, explicitam um encontro de elementos da cultura oriental e ocidental, né? Então, alguns que foram marcantes na vida do diretor, de modo geral, em todo o Japão após a Segunda Guerra Mundial. Então, esses elementos da cultura japonesa, eles são evocados, como por exemplo, pelos sons de tambores, de flautas tradicionais, que soam na cena da floresta, no episódio A Raposa, certo? Então, retratada na imagem aqui abaixo, na página 135, né? Os elementos ocidentais, eles ganham destaque no episódio Corvos, em que a personagem passeia pelos quadros do pintor Vicente Van Gogh, né? Van Gogh, ao som de um piano. Então, para pensar em todos os detalhes e elaborar todos os efeitos sonoros de um filme, ou seja, para compor sua trilha sonora, geralmente o diretor trabalha em parceria com um músico, né? Em Sonhos, por exemplo, né? Aqui nesse filme aqui que a gente vê a imagem aqui na página 135, foi um músico japonês, né? O Shin Yoshiro Ibeki. Então a gente vê que ele, né, foi explorado nesse filme aqui, foi explorado muita coisa da cultura japonesa. Vocês leem, alunos, viu? Leem aí as imagens, né? Façam a leitura de imagens, analisem bem aí as páginas iniciando da página 132 até a página 135, viu? Leem novamente, reflitam sobre essas diferentes formas de categoria, né, que elas interagem no filme, que é os ruídos, os diálogos e os músicos, né, as músicas, quer dizer, perdão. E aí vocês façam as conclusões de vocês para poder estar respondendo as atividades que eu vou postar aqui no grupo, certo? Vocês tenham bons estudos e vamos responder as atividades, certo?